Vamos ao texto bíblico da mensagem de hoje, Mateus capítulo 3, versículo 11. E esse texto fala do batismo de Jesus. Vocês vão batizar e eu vou falar sobre o batismo de Jesus. Você sabia que Jesus foi batizado nas águas? Eu vou contar essa história para você agora. E quem batizou ele foi João Batista. Então João Batista, nesse texto, coloque aí na tela por favor. Ele começa dizendo o seguinte: e eu, João Batista, em verdade vos batizo com água. Para o quê? Para o arrependimento. O batismo com água é para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Três coisas importantes. Eu já vou começar a explanar esse texto. Primeira coisa, o batismo é para o arrependimento. Então, partindo desse princípio, nós já tiramos desse grupo todas as crianças. Tem uma mamãe ali com uma criança no carrinho. Que idade tem seu filho? 3 meses? 6 meses? É homem ou mulher? É mulher? Me diga uma coisa, essa criança de 6 meses pode se arrepender? Não, então essa criança não deve ser batizada. Mas por que então algumas religiões batizam criança? Eu vou contar só para vocês não contam para ninguém para não espalhar, por favor. Eles batizam crianças para prender a pessoa na religião. E quando a pessoa cresce, de que religião você é? Aonde você foi batizado. Não, uma criança não é batizada. Uma criança você pode no máximo dar banho nela. Porque o batismo é para arrependimento de pecados. Por isso o batismo deve ser feito quando você tem consciência do seu pecado. Então esse batismo é válido. Senão você está, entre aspas, apenas entrando numa religião. E a notícia é: uma religião não pode te levar ao céu. Jesus Cristo te levará ao céu, se você recebê-lo de todo o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Segunda notícia ali, disse João Batista: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que eu não sou digno de carregar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, depois do batismo com água, o crente está pronto para receber o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é tudo o que você precisa para viver plenamente a nova vida que Deus tem para você. É impossível que um homem possa viver a nova vida de Cristo sem o Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, ele andou com seus discípulos e logo depois ele disse: é bom que eu vá ao céu, porque se eu for, eu enviarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e Ele estará convosco, e Ele vos ensinará toda a verdade. Então Jesus disse: melhor do que vocês terem eu junto de vocês, é melhor que vocês tenham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e Ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Que coisa boa é você ter um amigo como o Espírito Santo, que ele não vai te acusar do seu pecado. Isso não é maravilhoso? Talvez você, homem, está aqui e você está cansado, porque a tua esposa vive mostrando o seu pecado. Talvez é você, esposa, que está aqui e você está cansada, porque o teu marido vive apontando o seu pecado. Os homens fazem isso, mas o Espírito Santo não lhe acusa, o Espírito Santo te convence. Aleluia, Ele vai falar com você, Ele estará com você, e aí começa a mudança na sua vida. Porque se todo mundo soubesse disso, não acusaria as pessoas, porque o diabo já acusa as pessoas, o mundo acusa as pessoas,
As pessoas não precisam de mais acusadores. As pessoas precisam de pessoas que as amem da maneira que elas são. E assim Jesus é. Jesus te ama do jeito que você é. Posso ouvir um aleluia? Jesus ama do jeito que você está. E Ele por isso te dá o Espírito Santo. E então o Espírito Santo vai te ajudar a mudar de vida. E aí está o próprio engano, porque alguém está dizendo, eu vou mudar de vida, e quando eu conseguir mudar de vida, eu vou passar pelo meu batismo. Não, batismo não é para você entrar numa religião. Religião estabelece regras para que você entre nela. Em Cristo não. Jesus Cristo disse, você venha como você está. Disse mais, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Entregue a tua vida ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Então Jesus Cristo agora Ele está ordenando e Ele está se batizando. E a pergunta que vem ao coração de alguém é, por que é que Jesus se batizou se Ele não tinha pecado? Porque daqueles nascidos da barriga de mulher, apenas Jesus Cristo não teve pecado. Então por que Ele batizou? Primeiro, Ele batizou avalizando o batismo de João Batista. Ele estava dizendo, está certo, o batismo de João Batista para o arrependimento é algo de Deus. Então Jesus passou por ele. Mas Jesus também passou pelo batismo para mostrar para todos nós que todo homem nascido de mulher precisa passar pelo batismo. Se você está aqui, você precisa se batizar. Como essas pessoas que estão aqui vão se batizar, elas estão obedecendo a Jesus, porque o batismo é uma ordenança divina. Veja o que Jesus Cristo disse em Marcos 16:15. Não estou ouvindo você tocar. Pode fazer um fundinho para agradar os irmãos? Isso, para deixar bem à vontade. Marcos 16:15. Olha esse texto bíblico. Disse Jesus Cristo aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem aqui é criatura de Deus, diga amém. Você é criação de Deus, e a ordem é, pregue o evangelho para você. É o que eu estou fazendo agora, eu estou pregando o evangelho para você. Então Jesus Cristo disse, pregai o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Palavras de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você não é condenado porque você não batiza, você é condenado porque você não crê em Jesus. Agora você não batiza porque você não crê. O batismo é uma evidência de que você creu. O batismo nas águas é você demonstrando para Cristo e para toda a igreja que você crê em Jesus e que você quer viver uma nova vida para Jesus. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que os judeus eram circuncidados. Você sabe o que é isso? Eles cortavam aquela pele que envolve o órgão genital masculino. Cortava aquela pele e aí então a pessoa agora demonstrava que ela tinha uma aliança com Deus. Não era este rito que estabelecia a aliança. A aliança era estabelecida no coração. Mas agora eles passavam por aquele rito demonstrando que então eles tinham uma aliança com Deus. No Novo Testamento você não precisa fazer esse rito, você não precisa ser circuncidado, mas a Bíblia diz que nós somos marcados em nosso coração. E quando nós somos marcados no nosso coração com o Espírito de Deus, então nós passamos pelas águas do batismo. Quantos estão aqui e já foram batizados, digam amém. Olha só, essas pessoas, elas foram marcadas com o Espírito de Deus, então elas passaram pelas águas. Há uma obrigação para todo homem. Quando Deus tirou o povo do Egito,
A Bíblia diz que havia outro caminho, que Deus podia levar eles, mas Deus não levou eles por outro caminho. Deus levou eles pelo caminho do Mar Vermelho, pelas águas. Aqui há uma tipificação. Eles estão passando pelas águas antes de entrar em Canaã, a terra prometida. Era uma necessidade. Ali nas águas, a fé do povo foi acrescida, foi provada. No batismo nas águas, você precisa passar antes de Deus começar uma obra na tua vida. Quando Moisés então foi chamado por Deus lá no monte Horebe, Deus chamou ele e apresentou para ele uma proposta. Deus tem uma proposta para cada um de nós. Deus tem uma proposta para você também. E quando Deus então chamou Moisés, Moisés começou a andar com Deus. Mas a Bíblia diz que logo depois de algum tempo, Deus queria matar Moisés. E o motivo de Deus querer matar Moisés é porque ele não tinha circuncidado o filho dele. Deus disse: não, você tem que ter a marca. A aliança, a marca da aliança no Novo Testamento é a marca no coração que se revela no batismo. Todos nós precisamos ter a marca. Quem é de Deus passa pelo batismo. E aí o texto que nós estamos vendo, a Bíblia diz que Jesus foi até João para ser batizado. Continuemos o texto inicial, por favor. E então, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que veio após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora preste atenção esse texto aqui. Está falando sobre, simbolicamente, você ir para o céu e você ir para o inferno. Em sua mão, na mão de Jesus, tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo. Quem que é o trigo do Senhor? Essa pessoa que é o bom fruto, que recebeu a Cristo, porque ninguém é bom, nós nos tornamos bom em Cristo. Então ele recolherá no seu celeiro o trigo, está falando do céu, da vida eterna, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está falando do inferno, daqueles que não têm Cristo, porque a grande verdade é que todo homem está fadado ao inferno. E não é porque simplesmente você escolheu ir para o inferno. Adão, ele pecou, e quando ele pecou, ele condenou todos os seus descendentes a irem para o inferno. Todo homem que nasce indo para o inferno. Mas Deus não aceitou que você fosse para o inferno, e então Ele entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado, para pagar o preço do meu pecado. E Ele disse: agora todo aquele que confessar e crer em Jesus Cristo será salvo. Nós estávamos indo no caminho para o inferno, mas Deus abriu um novo caminho. O nome desse caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não pode ir a Deus se não for por Jesus. Você precisa de Jesus, você precisa obedecer a Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Próximo versículo, vamos lá. Então veio Jesus a Galileia com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Vocês voltaram. Mas João opunha-se-lhe. João não queria batizar Jesus, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. João não queria batizar Jesus, porque João sabia que Jesus era um homem santo, sem pecado. Veja bem o que disse Jesus. Próximo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então Jesus Cristo disse: nós precisamos cumprir a justiça. É uma ordenança divina. O batismo é uma ordenança divina. Nós precisamos cumprir toda a justiça. E Jesus foi batizado. Próximo versículo.
Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então Jesus não foi batizado com um pouquinho de água na cabeça. Ele saiu da água. Ele saiu da água. E eis que se abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quando ele batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele. Versículo 17: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Observe que o batismo de Jesus é uma tipificação do batismo de todos nós. Então, quando ele desceu nas águas, o céu se abriu e o Pai falou. E o Pai disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui uma grande verdade: quando você recebe Jesus, quando você passa pelo batismo, você se torna o filho amado. Quando você recebe Jesus e passa pelo batismo, você se torna o filho amado. André, mas eu sou filho. Desculpe-me, se você não recebeu Jesus, você não é filho. Isso pode te chocar. O que eu sou então, André? Você é criatura de Deus, criado por Deus. Mas quando você recebe Jesus, você se torna filho. Porque está escrito: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Filho é quem recebe Jesus. E qual o problema disso? Porque quem não é filho, não tem direito a morar com o Pai. Por isso é a diferença entre aqueles que estão indo para a perdição e aqueles que estão indo para o céu. Não é você ou eu, um melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que você. Aquele que recebeu Jesus não é melhor do que você. Ele apenas tem agora Cristo Jesus na vida dele, que faz toda a diferença. Todos nós somos pecadores, mas em Cristo há uma diferença. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quando você batiza, você se torna filho. Batismo significa imergir. A palavra batismo significa imergir. E o grande mistério é esse: que você entra na água, fica 1 segundo, 2 segundos dentro da água, você, entre aspas, está fora do mundo. E quando você levanta das águas, você renasceu diante dos olhos de Deus. É isso que vai acontecer com os irmãos quando vocês descerem nas águas. Vocês descem nas águas, então está morrendo, a pessoa está sendo espiritualmente sepultada, e agora vai renascer uma nova pessoa. Aleluia! Ainda bem que você veio, crente, para me ajudar com esse aleluia aí. Glória a Deus. Agora, veja bem o que diz o texto em Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos a esse texto. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha que coisa interessante. Aqui está a água. Então eu vou morrer com Cristo através do batismo. O que é isso? Quando eu descer nas águas, eu estou recebendo todo o direito daquilo que ele fez na cruz. Era para você morrer na cruz, era para eu morrer na cruz, mas ele morreu em meu lugar. E ele disse: agora vocês, simbolicamente, vocês morrem e vocês ressuscitam comigo. Volte o texto bíblico, por favor. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Mas para que isso? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quantos de vocês estão aqui hoje e desejam viver uma vida nova? Diga amém. Então essa palavra é para você. Através do batismo, Deus quer lhe dar uma vida nova. Ele quer que você usufrua de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Há alguém aqui e você está lutando com a sua vida.
Você está tentando mudar. Você está tentando não ferir mais a tua família. Você está tentando não se dar mais ao vício, à pornografia e tantas coisas que você sabe que está fazendo mal para você, mas você não consegue, sabe por quê? Porque disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo você não pode mudar. Por isso Deus lhe trouxe aqui esta noite. Por isso Deus está falando com você que está na internet. Porque Deus está querendo que você viva uma nova vida. Mas você sozinho você não pode. Entenda algo: Deus não está aqui para te cobrar. Deus está aqui para te ajudar. Deus não está aqui para te julgar. Deus está aqui para te salvar. Deus não está aqui para te acusar. Deus está aqui para te perdoar. Aleluia, Ele está aqui hoje. Enquanto esse pregador prega, o Espírito Santo toca no teu coração. O Espírito Santo está falando com você. É dia de viver uma nova vida. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isso é poderoso. Jesus não está aqui para te acusar, Jesus está aqui para te perdoar. Mas Ele precisa acessar o teu coração. Ele disse: eu vou colocar as minhas leis dentro do teu coração. E então, quando as minhas leis estiverem em vocês, eu não lembrarei mais dos seus pecados. Quando você obedecer a minha palavra e se batizar, entregar a tua vida, eu vou te ajudar. Foi por isso que Jesus recebeu o Espírito Santo, porque toda a obra de Deus na vida de um homem começa quando você recebe o Espírito Santo. Jesus não havia ainda começado o seu ministério naquele tempo. Ele era o filho de Maria. Escute isso: Jesus era o filho de Maria. Mas quando ele se batiza, quando ele recebe o Espírito Santo, agora ele começa a andar como filho de Deus. Há uma nova identidade em Cristo para você. Há uma nova vida em Cristo para você. É diferente do André que nasceu da Elizabeth. É o André agora filho de Deus. Diferente do André que vivia correndo, escrevendo a sua própria história. Agora é o André vivendo a história de Deus. É diferente do André que estava em vão lutando contra a sua carne e os seus próprios pecados. Agora é o André andando com o Espírito Santo. Essa é a diferença de estar em Cristo. E isso é de graça para todo aquele que crê. A porta da salvação está aberta. Deus está chamando a cada pessoa que pode ouvir essa palavra. Deus está chamando você que está em casa para entregar a vida a Jesus. Aleluia, glória a Deus. No livro de Apocalipse está escrito, Jesus Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Você pode ouvir a voz do Senhor hoje? Disse Jesus: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O que é isso? O Senhor vai comer comigo e eu vou comer com ele? O Senhor vai desfrutar da sua vida e você vai desfrutar de tudo que Jesus é. Há uma união eterna que é feita quando você abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Jesus quer entrar na sua vida e não precisa arrumar a casa antes dele entrar. Quando ele entrar, ele ajuda você a arrumar a casa. Por isso ele disse: você venha como você está. Havia um baixinho pilantra, enrolado, caloteiro, e o nome dele era Zaqueu. Mas um dia nasceu no coração dele, isso são coisas do Espírito de Deus, nasceu no coração dele o desejo de ver Jesus.
Você não sabe que você que veio aqui hoje, mas Deus já está trabalhando com você faz algum tempo. Eu estou apenas completando uma obra que Deus já está fazendo em tua vida. Eu estava pregando em Belo Horizonte ontem, e entre a pregação da manhã e à tarde, eu fui com a minha esposa numa loja, ela estava comigo. E quando eu cheguei naquela loja, eu senti um clima do Espírito Santo. Então eu comecei a falar com a vendedora. E eu disse para ela: qual é o propósito da sua vida? Porque existem algumas perguntas que elas são muito diretas. E talvez essa pergunta serviria para você agora. Qual é o propósito da tua vida? Para que você está vivendo? Para que você nasceu? Qual o motivo da tua existência? E ela disse a mim: eu não sei, mas faz 1 ano e meio que eu estou perguntando para Deus. Eu disse para ela: e Deus me trouxe aqui hoje para falar com você sobre isso. E ela disse: que bonito. E eu disse: você conhece a Jesus? Ela disse: teve um tempo, que já faz um longo tempo, eu fui a uma igreja quadrangular. E eu disse: foi por isso que o Senhor me trouxe aqui, eu sou da igreja quadrangular. E eu disse: o Senhor tem um plano em tua vida, entregue a sua vida para Ele, para que você viva. Você não pode viver dia após dia sem um propósito, sem um desígnio, sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer amanhã. Essa insegurança acaba com a tua alegria. Mas quando você tiver o Espírito Santo e receber Jesus Cristo, tudo fará sentido. Quando você estiver com Jesus, o desígnio vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer realização. E o Espírito de Deus, a Bíblia diz, é o Espírito do amor. Aonde o Espírito Santo está, há amor. Aonde o Espírito Santo está, há paz. Aonde o Espírito Santo está, há alegria. Aonde o Espírito Santo está, há domínio próprio. Não, você não vai ficar livre dos seus pecados imediatamente. Você vai receber do Espírito Santo domínio próprio. E você receberá força para dizer não para o pecado. Você receberá força para viver o propósito que Deus tem em tua vida. Aleluia! Diga glória a Deus. É isso que Deus tem para você. Sabe o que acontece? É quando nós olhamos para Jesus e nós estamos querendo ser um modelo que agrade Jesus. Eu quero dizer que você, se receber Jesus, você já é um modelo que agrada a Deus. Porque em Jesus, a Bíblia diz, você é como um bom perfume para Deus. Em Jesus, você é um bom perfume e Deus vai te ajudar a mudar de vida. Eu vou terminar aqui dizendo algo para você. Aquele baixinho subiu numa árvore aquele dia. Aqui fala do homem indo atrás de Jesus. Ele subiu numa árvore porque a baixa estatura dele impedia ele de ver Jesus. Às vezes o caminho que nós escolhemos, até mesmo o nosso próprio caráter, nos impede de ver Jesus. Mas nós podemos nos esforçar. E aqui é o papel do homem, fazer a sua parte, se esforçar. Ele subiu numa árvore, numa figueira brava, uma árvore cheia de espinhos. Não foi fácil para ele subir naquela árvore, mas ele estava decidido a ver Jesus. E quando Jesus está passando perto da árvore, embaixo da árvore, Jesus para, olha para cima e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém entrar na sua casa. Ele sabia o nome dele. O Senhor sabe o teu nome. O Senhor preparou hoje para falar com você. E a Bíblia diz que quando ele chamou, Zaqueu desceu correndo. Desce correndo da onde você está hoje. Corre para Jesus, Ele está te chamando.
Ele conhece o teu nome. Ele está dizendo: eu quero entrar hoje na tua casa, não amanhã, não a semana que vem, não daqui um mês, hoje. Mas a minha casa está bagunçada, não tem problema. O Deus que conhece o seu nome conhece a tua casa, mulher. E Ele quer entrar na tua casa para arrumar a tua casa. E aí então os religiosos estavam lá. Eles estão em todas as partes. Ele está aí na internet me assistindo agora. Em todo lugar você vai encontrar um religioso. E sabe o que o religioso disse para Jesus? O Senhor vai entrar na casa desse pecador? Jesus pensou e não falou nada, mas eu acho que no coração dele ele pensou: vou entrar, porque esse pecador não precisa de um acusador, esse pecador precisa de um salvador. Aleluia, aleluia. E Jesus entrou na casa daquele homem. A Bíblia não diz nem um minuto que Jesus acusou ele. Eu estou conjecturando, mas talvez Jesus sentou na mesa com ele, comeu com ele. Os religiosos, os crentes não entravam na casa dele, mas Jesus entrou na casa dele. Talvez ninguém entre na tua casa. Eu quero dizer que Jesus quer entrar na tua casa. Talvez as pessoas te incriminam e nem olham para a tua cara. Eu quero dizer que Jesus sabe o teu nome e Ele entrará na tua casa. Jesus entrou na casa daquele homem. Daqui a pouco esse homem não consegue mais viver da maneira que vivia, porque está escrito: o amor de Cristo nos constrange. Ninguém nos amou assim. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus não me ama porque eu sou reto. Deus me ama antes de eu decidir entregar a minha vida a Ele. Deus te ama, Deus me ama, e essa é a boa notícia. E Ele entregou o seu Filho por amor de nós, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em determinado momento, aquele baixinho sem vergonha não aguentou a presença de Jesus. Então ele levantou e disse: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso? A lei judaica dizia que um ladrão teria que devolver 4 vezes mais do que ele roubou. Sabe o que esse homem está dizendo? Jesus, eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão. Eu acho que Jesus pensou: eu sei, eu te conheço, eu sei quem você é. Mas Jesus olhou para ele e deu a sentença. Qual foi a sentença, André? Você vai ficar preso numa cadeia. Não. Jesus olhou para ele e disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Sabe quem são os filhos de Abraão? São os filhos da fé. O que salvou ele foi a fé. O que salvou ele foi o arrependimento. O que salvou ele foi um reconhecimento de quem ele era. Por isso disse Jesus: a salvação entrou nessa casa. A salvação está entrando em sua casa hoje. A salvação está entrando na tua família hoje, irmãos que vão batizar. A salvação está entrando na tua família, aleluia. Você é o primeiro dessa família, porque eu creio na palavra que diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A fé em Cristo, uma fé viva, vai gerar salvação para você e salvação para a sua casa.